Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a esta série de tutoriais sobre este projeto de predição da produtividade da cana-de-açúcar. E para dar continuidade, hoje eu vou falar um pouco sobre o segundo modelo que eu utilizei, que é o Machine Learning. Então nós ficamos aqui nos resultados da análise de dados em painel, que como vocês viram, não foi muito boa, tanto para todos os municípios, como quando consideramos grupos baseados em quantis. Então, para os dois, nós vimos que muitas vezes a nossa média é muito melhor do que usar a predição. E isso porque muitas vezes a relação entre as variáveis que nós utilizamos não é linear. Então, esses modelos lineares eles não conseguem explicar a relação das variáveis com a sua variável de interesse. Então, por isso, nós vamos entrar um pouquinho na questão do Machine Learning para explicar um pouco. E eu adotei aqui duas estratégias, como vocês já sabem. De lá em cima, se vocês lembram, eu testei, na verdade, o Gradient Boosting e o Random Forest. Os dois são baseados em Decision Trees, em árvores de decisão. Então, o que eles fazem, ele começa com uma partição e vai definindo regras com base nas suas variáveis. A única diferença entre eles é que o Random Forest, a decisão do Random Forest no final da árvore, ela se baseia na média de todas as árvores. Então, o Random Forest, ele constrói várias árvores, uma coisa que você também pode controlar, que eu vou mostrar para vocês. E no final de cada árvore, a decisão de cada árvore, que é o valor da sua predição, ela é, como eu posso falar, você tira a média de todas as árvores para ter aí um valor final da sua predição. Já no caso do Gradient Boosting, é similar, mas ele trabalha com o que se chama de weak learners. Então, basicamente, ele pega uma amostra, constrói um modelo, treina esse modelo, depois mede o erro daquele modelo e usa essa informação para construir o modelo seguinte em sequência. Então, é tipo uma sequência de weak learners e que vai melhorando, vai reduzindo o erro à medida que você vai rodando esses weak learners. Mas os dois são baseados em decision trees. E até agora, pelo que eu consegui observar, é que o Gradient Boosting é bem melhor do que o Random Forest. E esse também é um modelo que muita gente está utilizando agora, principalmente em competições, porque ele se desenvolve muito bem, ele é ganhador. Então, é para ter uma ideia. Então, vamos seguir aqui, eu vou chamar esse conjunto de dados que carregamos, que é dos anos de 2000 até 2014, que é o nosso conjunto de treinamento. Então, se vocês lembram, só vou fazer aqui para relembrá-los. Então, nós tínhamos um conjunto de treinamento, um conjunto total de 486 municípios e dos anos de 2000 até 2020. E aí também tínhamos o ano de 2021 separado. Tínhamos um conjunto de treinamento de 2000, todos os municípios, 2000 até 2014, e um conjunto de teste de 2015 a 2020, e também depois predissemos para o ano de 2021 como um conjunto de validação. Então, o que eu fiz aqui foi somente retirar os NAs, que acho que tinha um ou dois, excluir esses NAs, e aqui eu separei porque eu vou fazer um novo treinamento e validação aqui. Primeiro, então, separei as variáveis, o x e y, em x e y, então todas as variáveis x e a variável y, que é a produtividade. E o que eu fiz de novo foi dividir meu conjunto de dados, todo esse conjunto de treinamentos de 2000 até 2014, para eu poder construir meu modelo. Então, dividi o C em uma partição, 30%. O C aqui um random state, então se vocês forem reproduzir
essa notebook, ela vai ser muito parecida com os resultados que eu vou ter aqui. Então, você usa o random state para gerar números aleatórios, mas para que também seja reproduzível por qualquer pessoa. Então, dividi o meu conjunto em teste, em treinamento e teste 70-30. E aí, de novo, eu calculei o erro, o baseline, o erro médio base, para eu saber qual que é a média desse meu conjunto de teste e para ver se meu modelo vai ser melhor do que a média, porque se eu não for melhor do que a média, eu posso simplesmente utilizar a média. A média representa melhor a variabilidade daquele dado, não tem um modelo melhor, como foi o caso do PDA. E depois, para vocês verem aqui, eu plotei, vou diminuir um pouquinho, talvez vai ficar melhor para ver isso. Vai ficar um pouquinho pequena a letra, mas isso para ver a figura. E vocês estão vendo aqui, eu usei o protextograma, um embaixo, um em cima do outro, do treinamento e do teste da produtividade da cana-de-açúcar para ver se eles estavam pelo menos um pouco parecidos, porque o que eu quero é que cada um desses conjuntos seja o mais parecido possível e os dois tenham toda a variabilidade do conjunto de dados para eu poder fazer uma boa estimativa, porque não adianta eu ter um conjunto de treinamento para cá e um conjunto de teste mas com valores maiores, porque aí o meu modelo, usando o conjunto de treinamento, não vai estar representando toda a variabilidade. Então, lógico, depois quando eu aplicar esse modelo em um conjunto de dados totalmente diferente, eu não vou ter uma boa acurácia. Então, vocês estão vendo aqui, sempre vão fazer esses gráficos, esses plots para ter uma ideia. Aí você vê que tanto o seu conjunto de treinamento como o seu conjunto de teste, eles são bem similares, a distribuição deles é bem parecida. Aí a média está em torno de 75 a 80 mil quilogramas por hectare. Sempre é bom confirmar. E aqui, para rodar o Random Forest, tanto o Random Forest como o Gradient Boosting, é muito simples aqui no Python. Você simplesmente chama o algoritmo que você quer utilizar, no caso do Gradient Boosting, e você faz o ajuste utilizando o conjunto de treinamento, tanto x como y, as variáveis e sua variável de interesse. Eu denominei ela como base GV, que é o nosso modelo base, sem nenhum tuning de hiperparâmetros, que já vou falar aqui. E aí eu calculei o R quadrado e também calculei o R quadrado do treinamento e o R quadrado do teste. Vocês estão vendo aqui com o Gradient Boosting, olha só como foi bom. 0.7 no treinamento e 0.6 no teste. E isto é muito importante, porque aí você tem uma ideia de que não está tendo overfitting. Overfitting é quando o seu conjunto de dados se ajusta demais, o que eu mencionei aqui, se ajusta demais ao seu modelo, usando o conjunto de treinamento, mas depois quando você aplica o modelo no conjunto de teste, o resultado é muito ruim. Então o modelo não consegue, tem uma palavra para isso, mas eu não estou lembrando agora, não consegue reproduzir muito bem esse comportamento, vamos dizer assim. Então, quando o R quadrado ou o RMSE do treinamento e do teste é muito parecido, é semelhante, depois quando você aplica em outro conjunto de teste, isso se repete, é um indício de que nosso modelo está muito bom. A diferença de que aconteceu aqui com o Random Forest, que funciona do mesmo jeito. Você chama o algoritmo, faz o ajuste com os dados x, y, calcula o R quadrado do teste, do treinamento e teste. E aqui vocês estão vendo o que eu falei. Eu acho que isso aqui é um pouquinho de overfitting. E eu vou explicar isso porque que eu achei que é. Vocês estão vendo que o modelo do teste foi muito bom, do treinamento, perdão, o R quadrado do treinamento. Muito bom, 0.95. Eu sempre falo, quando é muito bom, desconfia. E aí, por mais que o resultado no conjunto de teste tenha sido muito bom, a diferença é de 0.3. Eu acho muita diferença. Para mim, um resultado bom é quando está a diferença de 0.2 e 0.1, só que no caso aqui. Quando está assim, você vê que é um resultado muito próximo de 1, quer dizer que às vezes o modelo se ajustou demais ao conjunto de dados, foi quase perfeito. Então, como se ajusta demais ao conjunto de dados, depois quando você tenta
usar um conjunto que varia um pouco referente ao seu conjunto de treinamento, que vocês estão vendo aqui, que aqui não varia muito, quase é bem parecido. Esse modelo, ele não é muito bom para reproduzir a mesma acurácia que teve no treinamento. Então, sempre é bom ficar de olho aqui. Não porque o seu modelo foi muito bom, quer dizer que ele é bom. Eu sempre falo isso, sempre. Se está acima de 0,9, é muito bom, tem alguma coisa acontecendo. Não que não seja comum, mas eu sempre desconfio. Eu prefiro ter um modelo um pouquinho, não tá, talvez às vezes não tão robusto, mas eu sei que ele vai ser bom para representar a minha variabilidade em um conjunto de dados externo, por exemplo. Não adianta só ser bom no conjunto de treinamento. Sempre leva em consideração isso. Aí o que eu fiz depois foi fazer a predição. Olha como é simples. Você chama o modelo que você criou, que é o BASE-GB. Vocês lembram? O BASE-GB e o BASE-RF, o Gradient Boosting e o Random Forest, sem nenhum tipo de parametrização, sem mudar os parâmetros. Então, nós estamos utilizando os parâmetros por default. Aí eu chamo a função predict, uso meu conjunto de teste, tanto para os dois modelos, calculo o RMSE. O RMSE é uma medida de erro, que é Root Mean Square Error, e depois eu printei aqui na tela. Vocês podem ver, chamei o RMSE para o Gradient Boosting e o RMSE para o Random Forest. E vocês estão vendo que os dois são muito parecidos. Muito parecidos. O erro do RMSE é maior, é lógico, porque aqui o modelo é melhor. O modelo R quadrado do modelo é bem melhor. Vocês podem ter aí uma ideia já do erro dos seus modelos. Então, vocês estão vendo aqui que o erro do Gradient Boosting foi 8.765 quilômetros. Aqui tem que ser coloquei errado, quilogramas por hectare, sempre acontece. São quilogramas por hectare. Aí vocês têm, vamos ver se vai rodar, porque deu certo. E se vocês lembram, nós tínhamos um baseline, um erro médio de 9.569,70 kg por hectare. Então, usando esses dois modelos, nós já temos uma melhoria no nosso erro, de mais de 1.000 kg por hectare. Às vezes, isso pode fazer toda a diferença. Então, sempre é bom considerar qual que é seu erro médio, seu baseline, e a partir disso ver se seu modelo está conseguindo bater ou melhorar esse erro que você está tendo com o seu conjunto. E aqui o que eu fiz depois, de novo, foi plotar um scatter plots do valor do teste, da variável da predição, da variável observada, é sempre assim, observado versus predito. O restante como fala? Melhora do gráfico. São parâmetros para melhorar o gráfico. Então, eu coloquei aqui, coloquei o limite de 0 a 160 mil, tanto no X quanto no Y, para que sejam igual, para ter uma ideia. Porque às vezes quando ele plota, ele corta aqui, você não tem uma ideia de tipo, desde o 0 para um valor determinado, como é essa variação. Às vezes o gráfico pode enganar. Eu sempre ploto do 0 para cima. Aí eu coloquei a linha, que é essa linha aqui, 1 para 1, e depois simplesmente coloquei o texto do erro de cada um dos meus. Aqui tem que mudar um pouquinho, que está errado. Para você ter uma ideia de quem está errando mais ou quem está errando menos. Então, vocês estão vendo o Random Forest, que foi muito melhor que o que eu falei. O modelo foi muito bom e ele se desenvolveu bem no conjunto de teste, mas tem que prestar atenção porque pode estar tendo um overfitting. E o erro, então, foi de 8.246 kg por hectare. Bastante alto, para falar a verdade. Então, a gente poderia parar por aí. Eu poderia parar por aí e falar, usa o Random Forest, que tá tudo certo. Estamos em vida que segue. Não, mas temos que sempre tentar melhorar isso daí. Não fiquem com o modelo default. O que nós temos agora é uma técnica que temos que utilizar para poder melhorar o nosso modelo. Sempre tem formas
melhorar o modelo, e isso se chama de parametrização, ou no caso de Machine Learning, né, hiperparametrização. E a hiperparametrização se baseia em você fazer pequenos ajustes. Então, eu vou ter que explicar aqui. Então, se baseia em você modificar os seus valores. Então, vamos supor que eu tenha uma regressão da ordem assim, mais bx, bem simples. Então, nesse modelo de regressão, eu tenho dois parâmetros, que é o parâmetro A e que é o parâmetro B. O parâmetro A é o intercepto e o parâmetro B é o slope da curva. Então, seria isso aqui. O intercepto é onde a linha toca o eixo Y, e o slope é a taxa de mudança dessa curva. Então, essa curva aqui, específica, tem um intercepto de 0 e uma taxa de variação, o slope de 1. Só que aí, isso nós podemos modificar. Eu posso testar vários valores para encontrar o melhor valor que possa melhorar o meu conjunto de dados. Então, a diferença, isso é uma análise de regressão simples, a mais simples possível que você possa imaginar, só para tentar entender, com dois parâmetros. Mas no caso do Machine Learning, nós temos N parâmetros, que são muitos parâmetros. Como são baseados em árvores de decisão, geralmente são parâmetros para conseguir controlar, por exemplo, o número de árvores, o número de amostras para cada árvore, o número de amostras dentro de cada nó, o número de variáveis que vai utilizar em cada partição, o learning rate, que é tipo um ajuste, um fator de ajuste, e tem N parâmetros aqui, no caso do gradient boosting. Eu não vou entrar para detalhar isso, porque é mais matemática, mas vocês saibam, tem essa questão de que o que nós estamos fazendo aqui é modificando esses parâmetros, simplesmente. Então, você chama primeiro os parâmetros que estão por default, os parâmetros base, esse aqui é o gradient boosting. Eu vou fazer só do gradient boosting porque eu tentei fazer com random forest e é aí que entra o overfitting. Quando eu fui tentar fazer a hiperparametrização, eu tentei mudar todos os parâmetros do random forest e ele não foi melhor, ele só foi piorando. Teve vários testes, várias combinações de parâmetros e não consegui chegar a um bom modelo. Meu modelo só foi piorando. Então, por isso que eu cheguei na conclusão de que eu estava tendo um overfitting bem bravo no random forest. E como o modelo de gradient boosting, depois dessa hiperparametrização, foi muito bom, eu consegui representar muito bem, eu fiquei com esse modelo. Então, eu só vou focar mais no gradient boosting e depois eu vou só dar uma passada pelo random forest. Vocês têm aqui todos os parâmetros que estão sendo utilizados nesse modelo VASE e vocês têm o valor de alfa, CCP alfa, outros nomes, o learning rate, qual a função de perda que você está utilizando e N outros parâmetros. Então, você pode criar agora um conjunto, ou você pode fazer de dois jeitos. Você pode fazer um random search, uma busca randômica, aleatória, ou uma busca em grid. E a diferença entre esses dois é que a busca randômica, ela não vai testar todas as possíveis combinações que você tem. Então, ele vai ver quais são os melhores hiperparâmetros, talvez vendo qual. Não vai testar todos, vai simplesmente aleatoriamente pegar alguns e vai testar, e vai ser bem mais rápido. E aí você tem essa outra opção que é o Grid Search. O Grid Search, ele vai, se você colocar aqui uma combinação de parâmetros, ele vai testar todos. Então, isso que às vezes, se é muita combinação de parâmetros, vai levar muito tempo. Eu trouxe aqui essas duas opções. Mas antes, eu criei aqui para esse Random Search, eu criei aqui uma série de valores. Então, para o número de estimadores, eu tenho todos esses valores que eu quero que teste. Isso aqui, às vezes, vai muito do seu feeling. Então, você quer ver, você avalia isso daqui mais ou menos, como foi utilizado, avalia a sua acurácia do seu modelo, e depois você vai testando valores. Erro e teste, vai testando e errando, até você achar os valores que você acha que se ajustam a esse modelo. Então, eu testei ali número de estimadores, são os números
o número de variáveis que vão ser utilizadas, a função de perda que você mede para ver qual que o modelo é bom. Aí você tem 3 opções. É sempre bom ir na descrição de cada um desses modelos para ver quais são os parâmetros que mais nos interessam. E aqui tem vários outros parâmetros que eu coloquei que eu vou testar valores, na verdade, diferentes valores para o learning rate, para esse parâmetro do mínimo de amostras que tem que ser utilizados em cada partição, em cada nó, a profundidade da árvore, a quantidade de variáveis que eu vou utilizar e por aí vai. Aí criei um dicionário aqui para guardar esses parâmetros e depois esse dicionário foi o que eu coloquei aqui na minha função de random search. Então é também com cross validation. Vocês estão vendo aqui, eu não utilizei todos os parâmetros. Não preciso utilizar todos, vai ser uma loucura. É bom você ir testando, sabe? Então eu achei que com esses valores eu já estava considerando os mais importantes. Então, de novo, vou criar aqui um modelo, né? Não vou ajustar ainda, porque vou passar esses parâmetros. Então, no caso aqui, se você já quiser passar os parâmetros aqui, você pode passar diretamente dentro dessa função. Mas nós vamos criar primeiro um random search. Eu vou chamar, então, o meu estimador, que hoje é o Victune, que eu acabei de criar aqui. Eu vou chamar os parâmetros que eu acabei de criar também aqui, para que ele teste. Eu vou rodar esse modelo 10 vezes numa cross-validação e eu vou utilizar todos os cores do meu computador. Então, ele vai trabalhar a 1000 por hora. Só vai ficar um core. Esse é o meu núcleo. Esse aqui tem 8, eu acho que tem 8, então vai ficar um livre e o restante vai trabalhar. E aí que eu vou ajustar. Vou ajustar o meu modelo e depois eu vou selecionar o modelo que teve os melhores parâmetros. Qual desses modelos foi melhor? Porque tem vários modelos. Então, ele ajusta uma cross-validação 10 vezes e ele vai testando. Esse aqui não demora muito, tá entendendo? Na quantidade de número de valores que você tem aqui. E depois de uns 15 a 20 minutos, mais ou menos, que foi o que demorou, eu não vou rodar aqui porque ele vai demorar, não temos tempo para isso. Então, depois de uma busca aleatória entre todos esses conjuntos de parâmetros que eu dei para o algoritmo, ele chegou na conclusão de que isso aqui é o melhor. Vocês estão vendo? Isso aqui são os melhores parâmetros. Então, agora o que você pode fazer é simplesmente chamar esse melhor modelo e ajustar. Ajustar aqui embaixo. Aqui. Mas eu já vou mostrar. A segunda forma de fazer isso é também com o Grid Search. Mas aqui tem que prestar atenção porque muitas vezes não dá para colocar muitos valores, porque vai ser uma loucura. Então, com esse conjunto, ele vai testar todos. Então, temos aqui, ele vai testar o 0, 1, com o hover, com o 500, com o 8, com o 8, com o alto, com 20, com o 6. Depois vai testar de novo o 1, com square error, com 1000, 10, 10, alto não, 58. Então, ele vai fazer isso e aqui deu uma combinação de 1920 modelos. Porque ele também vai fazer uma cross-validação, então vai repetir isso 10 vezes. Então, eu acho que demorou muito, acho que demorou umas 3, 4 horas para rodar isso daqui. E é bom ali, às vezes, às vezes você pode utilizar esse random grid que você pegou aqui e tentar, talvez, usar uns valores que se aproximam disso daqui. Então, às vezes eu faço isso, eu vejo quais são os valores que estão mais próximos. Em vez de testar somente o 0,5, eu testo 0,5, 0,1. Coloco o absolute error, depois testo, por exemplo, max depth de 10 e 6, sempre tentando usar esses valores que o random search já me deu. Mas aqui eu quis mostrar para vocês, por exemplo, se você não quer fazer isso, já vai testando com o grid search, porque vamos supor, você quer, não, eu quero toda a combinação de valores, eu não quero random search, eu quero um grid search, quero que combine todos esses valores e quero saber quem que é o melhor. E eu percebi que essa alternativa, que esse método é muito melhor, porque me deu o melhor resultado.
Então, depois de quase 4 horas, eu acho, ou mais, que eu deixei ele rodando à noite, eu não fiquei vendo quanto tempo demorou. Aí eu cheguei na conclusão de que, ou esse grid search me deu o resultado com esses parâmetros. Então, eu tenho que o número de árvores é 1000, o número de amostras, o mínimo número de amostras para cada partição é 8, dentro de cada nó é 6, o máximo é 10, perdão, 6. Aqui o número de variáveis para cada partição vai ser de forma automática, a profundidade da árvore vai ser de 20 e o parâmetro de aprendizagem vai ser 0.2. Então eu escolho aqui, eu crio uma nova variável com o melhor estimador, né? Porque aqui tem, vocês estão vendo 1900 fits, então tem várias informações aqui. E depois eu uso esse melhor modelo e eu faço a predição no meu conjunto de teste. Calculo o meu RMSE para saber como foi meu modelo e meu R quadrado. E olha só o que vocês vão encontrar aqui, a performance do modelo, desse modelo, mudando os parâmetros. Olha a diferença, olha a diferença. 0.95 R quadrado, muito bom. Tá aí o RMSE foi de 3.203. Então, muito bom. Esse modelo se desenvolveu muito bem após a parametrização desses valores. Então, por isso sempre é importante, não use o modelo por default. E aqui eu fiz a mesma coisa, aqui, mas tem um erro aqui. Toda vez que você roda um modelo, mesmo usando o random, o seed, que é para tentar manter o modelo, você sempre vai ter uma pequena variação, não muita. Então, por isso que aqui tivemos essa pequena variação. Então, vou plotar de novo esse gráfico para vocês verem. Olha isso daqui, olha o default e olha isso daqui. Muito bom. Então, o RMSE melhorou para 13.000. Diminuiu muito, mas lógico, tem que sempre avaliar se não houve overfitting, se o que está acontecendo, por que meu modelo foi tão bom. Mas eu acho que esse modelo se desenvolveu muito bem mesmo. Aí, o que eu fiz agora foi trabalhar com a importância das variáveis. Eu queria saber como que minhas variáveis estão se comportando ou qual que era a variável que mais contribuiu para o meu modelo. É sempre bom ter essa informação para saber, lógico, para fazer um sistema de recomendação depois, você vai focar em coletar essa informação sempre. Então, você vai saber que essa informação é muito importante. E se você tem aí uma limitação de orçamento, alguma outra limitação, você pode sempre focar os esforços na variável que é mais importante. Então, eu chamei essa função aqui, que você pega aqui, o modelo já te dá a importância dessas variáveis. Se não me engano, isso aqui é baseado... Ai, não estou lembrando agora. Mas, enfim, vocês podem depois procurar um pouquinho mais a respeito. E aí, eu plotei a importância de cada uma das variáveis. Então, se vocês lembram, é a quantidade produzida, total, a área colhida, o Net Primary Productivity, o valor da produção, a evapotranspiração, precipitação, temperatura mínima, a temperatura da superfície máxima, umidade do solo e o NDVI. E eu achei aqui que essas variáveis ambientais de clima ou de vegetação iam ser mais importantes, mas não. Às vezes essas variáveis, a resolução dessas variáveis não foi suficiente. Elas são importantes, sabemos pela literatura que elas são importantes, mas como foi uma média para cada município, às vezes você diluiu a importância dessas variáveis. Às vezes pode ter uma variação muito grande dentro de cada município e infelizmente não temos como representar com o conjunto de dados que temos disponíveis. Então nós vemos que a quantidade produzida tem uma importância enorme. Vocês estão vendo aqui o grau de magnitude aqui de 10 vezes mais importante. Então, também a área colhida, à medida que aumenta a área colhida, você vai aumentar a produtividade da cana-de-açúcar. Talvez podamos fazer essas premissas. E também a quantidade produzida, lógico, tem relação direta.
Mas eu não fiquei contente com esses resultados, não muito, porque eu vejo que, tipo, eu não precisava gastar tanto esforço em coletar essas outras informações. Então, às vezes, somente essas duas variáveis, mas não. Eu posso melhorar muito esse modelo, tentando reduzir essa relação, porque às vezes aqui essas variáveis não têm uma explicação mais fisiológica. Então, eu sei, por exemplo, que a temperatura mínima ela afeta muito a produtividade, a máxima, a transpiração, a precipitação, e eu queria ver uma integração melhor dessas relações. Então, eu só vejo que aí duas variáveis opacaram tudo o efeito das outras, e isso não é bom. Então, às vezes, porque assim, o resultado foi bom, vamos ficar com ele, porque é o que temos, é o que podemos conseguir, mas depois a ideia seria, lógico, tentar melhorar e tentar explorar melhor qual que é o efeito dessas outras variáveis, talvez a nível somente municipal e se utilizando o raster mesmo, ou ao nível de fazenda, com certeza isso aqui vai melhorar. Mas para os fins aqui didáticos, e isso representou muito bem a variação da nossa produtividade. Agora vamos na parte de validação, então. Eu chamei aqui as tabelas dos anos de 2015 a 2020 e separei meu conjunto tanto de treinamento como de validação. Não precisava, mas enfim. Precisava sim, na verdade. Então, eu tenho aí 2.872 observações e eu vou fazer a mesma coisa. Vou predizer, vou usar a função predict, usando o meu melhor modelo do Gradient Boosting e vou usar o meu conjunto de validação. Então, aí eu tenho a minha predição, vocês estão vendo aqui. Eu chamei esse que tem o ano, que tem tanto, deixa eu chamar assim. Eu chamei esse conjunto de dados que tem a produtividade real e aqui a produtividade predita. Vocês estão vendo que se aproxima muito. Olha, 80 mil, 79 mil, 70 mil, 70 mil. Então, esse modelo foi perfeito, assim, muito bom. Eu acho que aqui não teve perfeito, não. Foi mesmo bom. O que eu fiz depois foi chamar, então, criei um novo... Tinha chamado uma nova tabela. Salvei essa tabela e somente chamei ali o valor predito e o valor observado e o valor predito pelo GV. Calculei o desvio. A mesma coisa que eu tinha feito com a análise de dados em painel. Então, calculei o desvio padrão para a produtividade predita e também calculei o desvio padrão para a produtividade observada para todos os anos. Então, aqui eu só para 5, que é 2015 a 2020, que é o conjunto de validação. E aqui eu chamei para todos os anos, para depois, de novo, plotar o mesmo gráfico, que se vocês lembram, estão lá em cima, e esse daqui. Então, eu plotei o mesmo gráfico para os dois, porque depois eu vou comparar. E vocês estão vendo aqui, olha essa perfeição, olha como esse modelo foi muito bom. O desvio padrão foi bem menor aqui, então a variação foi bem menor. E olha como se ajustou, que teve, tipo, do ano de 2017 até 2020, houve uma overestimativa, mas nem tanta. Então, esse modelo para mim foi o melhor, foi muito bom. E depois o que eu fiz aqui foi simplesmente predizer para o ano de 2020. Eu chamei o conjunto de anos de 2020. Se vocês lembram, eu falei que eu não esperava que esse conjunto de dados seja liberado para finalizar esse trabalho. Então, eu tinha em mente usar esse conjunto de dados, mas não estava dependendo dele. Só que ele foi liberado em setembro, então foi bom porque aí eu uso ainda como um conjunto externo. Então, eu estou vendo para outros anos, será que esse modelo vai se comportar tão bem assim? Então, eu vi aqui que, tipo, foi perfeito. Eu peguei meu modelo, usei esses anos aqui para testar e validar meu modelo e depois aqui para calibrar e testar meu modelo. Depois validei aqui com esses 5 anos e ainda validei de novo com o ano de 2021. E depois de ter aplicado esse modelo aqui, eu vi que meu RMSE foi quase o dobro. Então ainda tá bom, comparado com a PDA. O que eu fiz aqui foi fazer a predição para os dois. Então, como
eu acho que eu não tinha feito no outro para o ano de 2021, para a análise de dados em painel, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, no ano de 2021, um conjunto de dados completamente externo que não foi utilizado em nenhuma parte da construção do modelo, nem no teste, nem na validação. Então, para ver se eu aplicar esse modelo nos anos seguintes, como que ele vai ser. Então, antes mesmo dele sair, eu ia fazer essa predição para eu ver se esse modelo era bom para estimar. Então, vocês estão vendo aqui, olha a diferença. Para o ano de 2021, meu erro foi muito grande, 11.000 quilogramas por hectare. Aqui tem que ser quilogramas por hectare. Eu confundi, tem que ser quilogramas por hectare. Sempre acontece uma confusão de informações. Vamos ver se vai rodar. Acho que não vai rodar porque não... rodou sim. Vocês estão vendo aí, quilogramas por hectare, quilogramas por hectare. Então, esse está muito bom. Consegui reduzir para 6.000 quilogramas. Então, às vezes, esse erro, dependendo do tamanho do município, não vai ser muito, ou pode ser muito, mas foi o melhor modelo que conseguimos obter com essa informação que nós tínhamos disponíveis. Lembrem que aqui foi tudo disponibilizado gratuitamente. E, lógico, temos limitações ali, porque o ideal seria, por exemplo, utilizar informações sobre a cultivar que está sendo utilizado, sobre o manejo, sobre a aplicação de fertilizantes, isso aqui tem irrigação, se não tem. Mas infelizmente não temos esses dados e eu não tenho dúvidas de que o nosso modelo ia ser muito melhor se temos acesso a esses dados, pelo menos a nível municipal. Então aí fica a dica para quem depois talvez quiser aplicar isso daqui, para correr atrás de melhores informações e lógico isso melhorar e depois talvez construir um sistema de recomendação. Então, antes de poder coletar todos esses dados, talvez no começo do ano, antes da colheita, antes do começo da safra, já ter essa informação e já ter uma ideia para questões de política pública de quanto que vai ser a safra ou a produção total daquele ano, ou a produtividade, e depois extrapolar isso para o nível municipal. Então, é uma informação muito importante e que espero que esse trabalho possa ajudar nessa construção. E aí eu fiz o mesmo para o Random Forest. Vocês têm aqui também o conjunto de parâmetros que foram utilizados por default. Também eu construí um conjunto aqui para falar quais são para testar todos os possíveis valores. Também fiz o Random Search e o Grid Search, aqui, o Grid Search. Só que o resultado foi muito ruim. E eu ainda estou tentando entender o que aconteceu. Ou talvez eu deveria tentar mudar esses valores, estudar melhor quais valores, se os meus valores estão muito baixos, são muito altos. Mas eu tive aqui um R quadrado, o RMSE, o erro de mais de 11.000 quilogramas por hectare, quando eu tentei fazer esse ajuste dos parâmetros. Então aí eu desisti. Eu fiquei só no Gradient Boosting, porque não tinha muito tempo também para ficar explorando, mas agora talvez eu gostaria de continuar isso daqui e ver como está funcionando. Mas eu tive um erro muito grande e eu acho que foi o overfitting que eu falei no começo. Então vamos ficar por aqui e acho que esse é o último vídeo da nossa série. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse trabalho. Deu bastante trabalho para poder... que vocês estão acompanhando. Então, desde o começo, o conjunto de dados foi desafiador, tentar arrumar tudo isso. Eu não tinha muita experiência em Python, mas eu peguei para fazer. E eu estou bastante contente com o resultado. Lógico, sempre queremos melhorar. Mas para esse projeto do MBA, eu acho que o resultado ficou muito bom. Então, alcançamos aí o objetivo. Então, eu finalizo essa série de tutoriais e obrigada a todos os que assistiram até aqui. Espero que seja de utilidade para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.